salva a nossa alma. Queridos, graças e paz, parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E desculpa os irmãos pelo atraso, tive um imprevisto, mas graças a Deus, irmão Vinícius, deu início ao culto, louvamos ao Senhor, bendizemos esse Deus, que é digno de toda honra e digno de toda glória. No domingo passado, eu estive pregando numa programação chamada Agosto de Deus, na Igreja Batista Memorial em Irajá. Pastor Carlos Gilmar me pediu para transmitir a Igreja Batista Memorial em Rocha Miranda. Um abraço da Igreja Batista Memorial em Irajá. Podemos ver aqui, temos uma jovem senhora ali. Deus abençoe e poderosamente esta noite o Senhor possa estar falando ao seu coração. Você que nos acompanha pela live, nós somos a Igreja Batista Memorial Rocha Miranda. Estamos situados na Avenida dos Italianos, número 975, Rocha Miranda, em frente ao Colégio Municipal Itália. Se você não tem uma casa espiritual, eu gostaria de convidar você a fazer da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda sua casa espiritual. Irmãos, vamos continuar intensificando nossas orações pela vida da irmã Cecília. Para a honra e glória do nome do Senhor, ela já está se restabelecendo da anemia, já saiu do centro de tratamento intensivo, que é o CTI, já se encontra no quarto, visita todos os dias, ali no Hospital Central do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, no Rio Comprido. Mas ela ainda está com um probleminha no rins. Então vamos orar, vamos lembrar da irmã Cecília. Eu tenho mantido contato com a irmã, obrigado, irmão Cristo, com a irmã Neide, sua filha, e ela veio passada. Até mesmo no grupo, eu coloquei uma mensagem que ela havia me mandado, falando sobre a nossa querida irmã Cecília. Intensificamos também a oração pela vida da diácono Isabel de Sá. Ela completou aniversário no mês passado, estivemos lá na casa dela, oramos, e ela falou: pastor, eu vou daqui a algum tempo voltar a estar frequentando o culto, para a glória do Senhor, já comecei a melhorar. Isso é bom, né? Porque a irmã tem sentido falta da igreja, o próprio filho dela, na hora lá da oração, do parabéns, ele estava falando sobre ela estar regressando novamente às atividades na Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Vamos orar pela irmã Maria Nobelino. Essa semana eu quero ver se eu consigo ir na casa da irmã Maria Nobelino, orar com ela, saber como ela está. E também a irmã tem duas. A primeira, Maria José, aqui na Ibirapuã. Vou falar da segunda, irmã Maria José, que tem uma bengalinha, que fez uma operação na vista. Ela já foi para revisão, falou que o médico disse que é normal, mas vamos orar para o restabelecimento da irmã Maria José. Também vamos orar pela vida da irmã Maria José daqui da Ibirapuã, já está na casa dos 90 anos, não é isso? Bem idosa. Perguntei à sobrinha dela, ela tem ficado uma parte do tempo agora deitada, sentindo dores. Então vamos estar orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, eu quero convidar vocês a estarem abrindo a Bíblia de vocês no texto de Apocalipse, capítulo de número 2. E hoje nós vamos concluir essa série de mensagens que pregamos sobre a igreja de Éfeso. O que podemos aprender com a igreja de Éfeso? Primeiro texto, Apocalipse, capítulo de número 2. E nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Deixa eu ver se o microfone aqui está melhor que esse.
acredito que sim. Som. Som, hein? Mesmo assentados, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, tanto o teu trabalho, como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome. Não te deixaste esmurecer, desanimar, abalar. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, ao teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, ou dos discípulos de Nicolau, os quais também eu odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que encontra-se no paraíso de Deus. No mês de julho, aproximadamente nas 4 quartas-feiras que estivemos aqui, nós vimos bem, com bastante transparência, o que o livro de Apocalipse ressalta, destaca, ensina, quando ele fala a respeito de uma das igrejas que se encontrava na Ásia Menor. Hoje, para você ficar centralizado, seria a Turquia. As igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas do Apocalipse, elas se encontravam na Ásia Menor e hoje é a Turquia. Percebemos uma coisa interessante: o surgimento da igreja de Éfeso, após aproximadamente 20 anos pós-morte e ressurreição do Senhor Jesus, você percebe que em Atos capítulo 19, Paulo chega em Éfeso. E a Bíblia diz nesse capítulo que ele vai encontrar 12 discípulos, 12 discípulos, e ele mesmo vai lhe perguntar: foste vocês batizados com o Espírito Santo? E aqueles homens dizem assim: nós não sabemos o que é o Espírito Santo. Nós fomos batizados com o batismo de João. João, o precursor do Cristo, ele batizou uma coisa, ele batizou executando um batismo que nós chamamos batismo do arrependimento. Estava Jesus, João ali, à margem do Jordão, quando ele viu Jesus, disse: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz que Jesus foi batizado, até porque Jesus vira-se para o profeta João e ele diz assim: cumpre o que está escrito, porque João olha e diz: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. E ali Jesus é batizado, batismo de arrependimento. E quando Paulo chega em Éfeso, esses discípulos, eles haviam sido batizados no batismo de João. E Paulo indaga, falando: vocês já haviam recebido o Espírito Santo.
E eles disseram que não, imediatamente receberam o Espírito Santo, falaram em línguas, profetizaram, e aí você começa a ver o difundir, o avanço da igreja em Éfeso. A palavra diz que a igreja de Éfeso era uma igreja que ela começa debaixo de labor, debaixo de trabalho, debaixo de muita devoção. Porém, o caminhar da igreja de Éfeso vai no decorrer ou pelo percorrer do tempo perder-se numa visão de dever. Aí você percebe que o próprio texto diz assim, ó, lembra-te aonde o quê? Caíste, e volta à prática das primeiras obras. Porque se vocês novamente não começarem um trabalho que envolve devoção, serviço por amor, eu vou vir e vou remover de vós o vosso candeeiro. Nós vimos também, estudando o texto, pautado até mesmo pelo próprio livro de Apocalipse, que você tem 7 estrelas, mas você também tem 7 candeeiros. Nós vimos isso claramente, porque em Apocalipse 1, ele vai mostrar claramente para nós o que é isso. João, Apocalipse 1:4 diz assim, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis dos reis. A Bíblia continua falando e você percebe que no capítulo 1, versículo 20, a continuidade vai dizer, quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na mão direita, as 7 estrelas que vocês viram na mão direita, são os anjos do quê? Das 7 igrejas. Não é uma tradição judaica, mas é um ensino bíblico, nós vimos isso. A palavra de Deus diz que os anjos são seres espirituais criados a favor de quem? Da igreja, de nós. E quem estuda sabe de uma coisa, e eu falo isso com clareza, eu não sou anjo da igreja. Eu não sou anjo da igreja. Eu sou aquele mordomo que Deus colocou com o título de pastor que apacenta para cuidar daquilo que é de quem? Eu sou um pastor, como diz um supervisor, um mordomo. Mas, entretanto, nós precisamos crer que se em cada igreja da Ásia Menor existia uma estrela que era a representação de um anjo, é muito notório, é muito claro para nós que cada igreja tem o seu o quê? Seu anjo. Seu notório. Você não tem nem como dizer que não é. Até porque no dia do julgamento divino, nós falamos sobre isso. Todos vão de comparecer diante do quê? Do tribunal. E cada um será julgado segundo as suas obras. Deus tem um atributo que é um atributo moral. E o atributo moral de Deus também pode ser um atributo na nossa vida. Deus, ele é justo. Por isso que nós falamos que é um atributo moral, porque o homem também pode ser o quê? Justo, ser correto. O certo é certo, o errado é o quê? Errado. E Deus, mesmo sendo ele detentor de todo o poder e soberania, a Bíblia ensina que no dia do julgamento, quando todos compareceremos diante de Bena, que é o tribunal, a palavra grega para tribunal, diz a Bíblia que vai se abrir os livros. E cada um será julgado segundo o que está escrito no livro.
Por isso que o anjo do Senhor está em todo momento com a sua penagem, ou melhor, está em todo momento com a sua caneta na mão, com a sua pena de escrever, vamos dizer assim, e tudo que nós reproduzimos está sendo o quê? Porque é a justiça divina. Deus ele não vai sentenciar ninguém assim pelo modo dele ser o Deus Todo-Poderoso e fazer do jeito que ele quer o quê? Fazer não abre o livro do máximo. Ia ser o livro. Como é que são as obras da vida dele? Como ele se portou? Eu estou para comprar um livro e eu achei o texto extremamente interessante, mas mais ainda o autor, né? E Robert Schleich, o autor Robert Schleich, que o tema do livro é assim: o que você faz quando ninguém está te vendo? O que você faz quando ninguém está te vendo? Só que Deus, ele tudo o quê? Tudo vê. Irmã Sandra não sabe o que eu fiz hoje, já. Também não sei o que a senhora fez, mas Deus o quê? Sabe. Então os anjos de Deus, eles estão para isso. Lembra que o texto diz? Aquilo que se fez à escura será revelado em plena luz. Lembra que a Bíblia diz? Existem pecados que eles se manifestam, mas existem pecados que só vão se manifestar no dia do juízo. É muito importante, irmãos, nós temos uma vida regrada, correta diante de Deus. O cristianismo ele não está pautado naquela visão de um cantor da música popular brasileira, não escuto não, só vou citar, tá? Chamado Zeca Pagodinho, que ele canta: deixa a vida e vida leva eu. No cristianismo. No cristianismo, a nossa vida, ela deve ser como um espelho. Por que como um espelho? Porque tem que refletir na realidade de quem eu sou. Então, o anjo do Senhor é estrela. Mas existe também os 7 o quê? Candeeiros. O que são os 7 candeeiros? São as 7 igrejas. Então, no livro de Apocalipse, nós temos 7 igrejas, cada igreja tem um anjo, então 7 igrejas, cada igreja tem um anjo, mas também tem o seu candeeiro. Na admoestação à igreja de Éfeso, o anjo diz a João na ilha de Patmos: escreve, preste atenção na revelação e transmita. Olha só, a igreja de Éfeso é uma igreja de labor, é uma igreja de trabalho, é uma igreja de doutrina, é uma igreja de perseverança, mas perdeu o primeiro tempo. Diz para a igreja se arrepender e voltar. Senão eu vou remover o anjo, a estrela, eu vou remover o candeeiro. É isso? Vocês lembram quem é o candeeiro? O candeeiro é um instrumento que, na grande verdade, a ideia é que ele é uma árvore. Uma árvore. Ele tem um tronco, em cada lado, à esquerda, a minha direita e a esquerda de você, vai sair uma haste, 2 hastes, 3 hastes. A minha esquerda, que é a direita de vocês, tronco, uma haste, outra haste, outra, e mais uma. Quando você conta o número de hastes, você tem 1, 2, 3, 4 meio, não é isso? 5, 6, 7. Então o candelabro, ele tem 7 luzes. Ele tem 7 recipientes para manter a luz acesa. Preste atenção no que nós lemos propositalmente e você vai entender. Apocalipse 1,4, olha o que diz. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que era e que há de vir. Da parte de quem? Óbvio, Jesus Cristo. Da parte de quem?
7 espíritos que se acham diante. Uma igreja sem candelabro, uma igreja sem luz, é uma igreja sem o quê? Sem o Espírito. E aí nós entramos na parte final, o que nós podemos aprender com a igreja de Éfeso. Nós vimos que quando as luzes se apagam, tem algum problema. Irmãos, isso aqui, com esse texto, não é um texto somente só de aplicação para o contexto igreja. Lembra de uma coisa muito real que nós aprendemos? Quem é a igreja, irmão? Oi? Quem é a igreja? Quem é o cabeça? Mas nós somos o quê? Membros do corpo do Cristo. Nós somos igreja. Então, o livro de Apocalipse, ele está dizendo uma coisa extremamente sugestiva? Não. Ele está dizendo uma coisa extremamente poderosa. Olha só, se você é um crente, se você é uma igreja do Senhor, está andando como? De qualquer maneira? Está andando dentro do pé de deixa a vida me levar, vida leva eu? Está andando o quê? Por sentimentos que são sentimentos pecaminosos? Está andando de que forma? Está andando de uma forma que condiz com o que Cristo realizou na tua vida? Óbvio, claro, o Espírito Santo está o quê? Ativo em você. A mesma coisa é uma igreja. A igreja, ela precisa, né? Eu vou ser aqui um pouco, como é que diz quando você lembra coisas velhas? Saudosista. Mas a igreja, ela só avança se ela tiver comunhão. A igreja só avança se ela tiver santidade. A igreja só avança se nós estivermos em comunhão um com o quê? Se eu estou com uma indiferença com o meu irmão, o que a Bíblia ensina? Irmãos, hora do dízimo e oferta. Você tem uma coisa com o teu irmão, deixa a tua oferta no altar e vai lá e o quê? Reconcilia. Irmãos, se nós não vivermos o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia fala, a igreja ela vai por um caminho extremamente contrário. Aí Deus fala assim: vou vir aqui, vou remover o quê? O teu candeeiro. Aí a Bíblia fala que o candeeiro é os 7 Espíritos de Deus. E aí nós entramos em Isaías capítulo 11. Olha o que diz Isaías 11, versículo 2. Isaías capítulo 11, olha só, é uma profecia. E esse texto de Apocalipse 1,4, ele cai justamente nisso, quando fala dos 7 Espíritos de Deus, do candelabro. E repousará sobre ele, Jesus, o Espírito de quem? Do Senhor, Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. O Deus Criador e sustentador de todas as coisas, Ele é um Deus triuno. Ele se manifesta como Pai, Filho. Esses 3 são um. Então, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Mas ele vai falar que também repousará o Espírito de quê? De entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito do conhecimento e do... Isso são coisas, não são meramente inerentes, mas são coisas reais. Quando o Espírito Santo de Deus, ele trabalha ativamente, poderosamente na nossa vida, ele vai nos dar o quê? Ele vai nos dar sabedoria, ele vai nos dar o quê? Entendimento, ele vai nos dar o quê? Conselho, ele vai nos dar o quê? Fortaleza, poder, algo extraordinário divino, mas vai nos dar
também o quê? Conhecimento e temor do Senhor. É assim que funciona, querido. O Espírito Santo que está na igreja, o Espírito Santo que está na nossa vida, ele vai fazer isso. Na coletividade, como igreja, o Espírito Santo vai trabalhar no coletivo. O saudoso pastor David Wilkerson, ele fala uma coisa muito real e muito poderosa. Quando nós estamos reunidos como igreja, lavada e redimida pelo sangue de Jesus, tendo Jesus como cabeça, estamos em culto. Se houver uma visitação do Espírito Santo, vai atingir somente você, Margarida? Vai atingir somente o Jorge? Vai atingir somente a diaconisa Marcela? Vai atingir somente a diaconisa Linda? Não! Na coletividade, se o Espírito Santo visita a igreja, atinge quem? Todos. Está lá o homem que ele é alcoólatra. Ele resolveu naquele dia vir à igreja. Ele chegou bêbado, quase caindo. Irmãos, quando o Espírito Santo visita a igreja, presta atenção nisso, eu sei que vocês já viram isso. Vai atingir todo mundo. Até aquele homem que está na cachaça, você vai ver ele sóbrio. A cachaça faz assim, vai embora, some. Você fala, caramba, não pode, você não aqui. Se entrar um maluco, se o Espírito Santo vier sobre a igreja, até o maluco vai voltar às suas sanidades o quê? Mentais normal. A coletividade do Espírito Santo na vida da igreja. Mas o David Wilkerson diz o seguinte, que a nossa vida de cristão não é somente marcada só pelo coletivo na igreja. A nossa vida de cristão é marcada no nosso individual, no nosso a sós com quem? A unção veio, atingiu a igreja. Você saiu cheio da unção, não foi? Aí você acordou segunda-feira. Está igual uma bateria, ainda tem o quê? Unção. Acordou na terça. Você sente que ainda tem o quê? Unção. Você acordou na quarta. Você começa a perceber que mais o negócio dá o quê? Porque no individual, para manter a unção, tem que o quê? Buscar. Tem que orar. Acordou na segunda-feira com a unção? Ô glória, eu vou ler a Bíblia, Pai fala comigo, toma esse dia, abençoa, faz a tua vontade, bota a boca nos meus lábios, me livra do mal, dá autoridade aos teus anjos. O marido naquele dia perturbou, você não falou nada, você virou para ele e falou assim, te amo, Jesus, você é uma bênção. A unção vai ficar, gente. Porque no individual, o Espírito Santo trabalha mediante o que a Bíblia ensina. Vocês leram o que diz Levítico capítulo 6, versículo 13? Dá para projetar? Levítico 6, 13. Olha o que a Bíblia ensina em Levítico 6, 13. Olha o que é manter o Espírito Santo acesa. Podemos ler? O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Você percebe? Isso não é uma exclamação. Também não é uma pergunta, é uma afirmação. O fogo arderá continuamente sobre o quê? Vocês querem entender? Resistir ao diabo ele o quê? Mas o que o resto diz? O que diz antes disso? Quem lembra? Pode falar, irmão. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo. O diabo fugir e eu resistir a ele. Qual é o primeiro
fogo arderá continuamente no altar. Qual é o primeiro passo? É o que está. Não, calma. O primeiro passo é que, quando Deus estabeleceu isso, a tradição bíblica judaica diz que quem acendeu o fogo do altar foi Yahvé, foi Deus. Mas ele virou para o sacerdote e falou assim: para que o fogo esteja sempre aceso, vocês precisam sempre colocar o quê? Lenha. Acordou na noção? O fogo está aceso? Ah, pastor, para ele não apagar, o que você tem que fazer? Deus não acendeu? Então você agora tem que buscar, irmão. Gente, é fácil identificar um cristão cheio do Espírito Santo. Fácil. É muito fácil. A primeira coisa, quando se identifica um cristão cheio do Espírito Santo, é que o que as pessoas que estão ao teu redor vão falar a respeito da tua vida como um cristão. Aí você vê se aí está com o fogo aceso no altar. Então agora nós vamos concluir, porque faltam-nos ainda 15 minutos, e nós vamos ver o último nutriente do candelabro para que ele esteja aceso. Nós vimos lá em Isaías 11, dá para botar de novo? Marcelo. Isaías 11, versículo 2. Travou? Isaías 11, nós vimos o primeiro nutriente, o Espírito Santo. O segundo nutriente é, se nós estamos cheios do Espírito Santo, falamos sobre o Espírito da sabedoria, falamos sobre o Espírito da sabedoria e do entendimento. O terceiro nutriente, o Espírito do conselho da fortaleza. E agora nós vamos concluir falando do quarto nutriente. Para você que de repente está aqui a primeira vez, nós falamos sobre nutrientes, porque é notório, nós temos a compreensão de que o corpo humano necessita de cálcio, de ferro, de potássio, de zinco, sucessivamente. Então, nós temos alguns minerais, não é isso? Que são também fundamentais para quê? Para a composição orgânica humana. Nós temos isso. Então nós vamos concluir agora falando sobre o quarto e os dois elementos: espírito do conselho e espírito de temor ao Senhor. Dentro desse quarto nutriente, nós precisamos fazer com que o candelabro esteja aceso, e nós vamos precisar do espírito do conhecimento. Presta bem atenção. Chegamos ao quarto e último nutriente importante na vida do cristão e da igreja. Esse quarto e último ponto também é importante na sua composição para que o candelabro esteja o quê? Aceso. Estamos acendendo as luzes. O espírito de conselho. Na narrativa de Atos 4, do 1 ao 14, podemos perceber o que faz o espírito do conhecimento. Vamos ler o texto? Estando eles falando ao povo, sobreveio o sacerdote e o capitão do templo, os saduceus, do ano segundo do que ensinassem ao povo e anunciassem Jesus a ressurreição entre os mortos. E lançaram mão deles e os encarceraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, que ouviram a palavra creram, e chegou o número desse a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniu-se em Jerusalém os seus principais anciãos escribas, e Anás o sacerdote, e Caifás e João, e Alexandre, todos quanto havia, e Alexandre,
e todos contrariam a linhagem do sumo sacerdote. E poucos no meio perguntaram: com que autoridade? Essa palavra ali é exousia, autoridade, direito para mandar. Essa palavra poder ali não é dunamis ou dunamis, que é efetuar milagre. Com que exousia? Com que autoridade você faz isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo e vós anciões de Israel, visto que hoje estamos interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos, e de vós, subindo e perdido. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele quem vos crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse aqui, este extração diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Eu botei aqui um negrito, ó. Eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens indoutos. O que seria um indouto? Homens sem sabedoria, sem conhecimento, sem estudo. E ainda diz assim: homens sem letras e homens indoutos, homens analfabetos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem, que era o cego, que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Você percebe o que é o espírito do conhecimento? Quando você pega os 12 discípulos, quem já teve a oportunidade de estudar a biografia deles, você vai aprender uma coisa muito interessante. O que é? O discípulo mais inteligente era Judas Iscariote. Pedro era um homem indouto, Pedro era um homem analfabeto. Mas quando Pedro é indagado pelo capitão do templo, pelo sumo sacerdote, o texto fala, pelos saduceus, eles ficam pasmos. Porque além de Pedro ter sabedoria, Pedro tinha o quê? Conhecimento. E que tipo de conhecimento ele tinha? De quem era o seu Senhor. De quem era Jesus Cristo. O que está faltando hoje na igreja é esse conhecimento. Quem é Jesus Cristo? Porque se o espírito do conhecimento estiver inundando a nossa vida, nós vamos responder para qualquer uma razão da nossa esperança, da nossa fé, do que nós aguardamos. Porque nós o conhecemos, nós sabemos quem Ele é. E aí o que acontece? Lembra a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor. Se a igreja de Éfeso estivesse nutrindo a mesma comunhão nutrida por Pedro, a igreja de Éfeso saberia quem era quem. Porque quando eu estou nutrindo o primeiro amor com o meu Senhor, isso é bem claro que eu estou em comunhão com Ele. Se eu estou em comunhão com Ele, eu conheço e sei quem Ele o quer. Quem Ele. Irmãos, quando nós aprendemos quem é Jesus,
nós começamos a fazer algumas coisas. Quer ver o exemplo? Sou hipertenso, tenho problema de PA alta, pressão arterial alta. Eu vou precisar compreender algumas coisas. Primeiro, eu tenho que evitar o quê? Sal. Eu tenho que evitar açúcar. Eu tenho que evitar comer frituras. Eu tenho que evitar coisas que eu sei que vão fazer mal ao meu sangue. Vai ficar um sangue mais grosso. O coração vai ter que bombar o quê? E a minha PA vai o quê? Subir. Eu conheço isso. Então, se eu conheço, pastor, tem sopa de ervilha, muito obrigado, mas eu não quero. Está sem sal, não está, gente. Sabe por quê? Quem é que vai fazer uma sopa de ervilha? Vai cortar a linguiça e vai botar de manhã até a hora de fazer na água para tirar o sal. Quem vai fazer isso? Só eu, porque se eu quero comer, eu vou fazer na minha casa assim. Quem é que vai fazer um feijão com carne seca e vai botar a carne seca para dessalgar? Ninguém, gente. Então, como eu conheço e sei que a minha PA é alta, eu não vou comer feijoada na rua. Porque eu vou passar o quê? É assim que se conhece Jesus. Ah, pastor, passando mal não. É sabendo que se pode o quê? Fazer. Pedro sabia o que ele podia fazer. Pedro e João, à porta do templo chamado Formosa. Está lá um homem que ele já está acostumado a estar ali, né, o prestígio. Eles olham para Pedro, ele olha para Pedro e pede o quê? Uma esmola. Pedro fitando o olhar nele, e o homem já falou, você deu o quê? Uma esmola. Está Pedro e João. Não tem prata, não tem ouro, mas o que tenho isso, em nome de Jesus, o quê? E é interessante, porque Lucas, na narrativa, diz, e Pedro estendendo a mão direita. Pedro conhecia muito Deus, da pessoa de Cristo. Porque ele sabia que o lado direito era o lado que estava trazendo a ideia de que bênção. Porque o próprio Jesus está sentado à esquerda de Deus Pai, está sentado à sua direita. O lado direito é o lado de abençoar, isso na visão do judaísmo. Então Pedro estendendo a mão direita falou assim como eu sou abençoado, eu também quero o quê? Levanta-te e anda. É conhecer, gente. Ninguém conhece Jesus se não tiver intimidade com quem? Com Ele. Quanto tempo você gasta com Cristo? Quanto tempo você tem se humilhado diante dele? Quanto tempo você tem buscado o ensino do apóstolo Pedro ao povo e a pregação de um Jesus que ressuscitou dos mortos? Levou o sacerdote, o capitão do templo e os saduceus a lançar mão do apóstolo Pedro e João na prisão. No dia seguinte, diante das autoridades judaicas, Pedro e João são interrogados para dizer com que exousia, com que autoridade eles faziam aquelas coisas. E é simples. Pedro vai mostrar pelo conhecimento que ele fazia pela autoridade que há no nome. Tem alguma coisa, meu irmão, quando você conhece Jesus através do Espírito do conhecimento, você sabe muito bem que Jesus te deu autoridade. Jesus deu a você autoridade. Você é autoridade. Você tem direito de mandar. Os discípulos voltaram, todo mundo alegre, né? Senhor, nós vimos os espíritos sendo subjugados no teu nome. Ele falou, não, seu problema nenhum, veio caindo do céu. Olha só, vocês têm autoridade, mas vocês devem se alegrar porque o nome de vocês está escrito aonde? No livro da vida.
Nosso nome está no livro da vida. Nós somos no livro de autoridade. Vendo eles a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem instrução e analfabetos, ficaram maravilhados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Não tiveram o que os acusar. Quando voltamos ao início da igreja de Éfeso, podemos vislumbrar a ação do Espírito do conhecimento. Olha o que fala: conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que assim se dizem apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Apocalipse 2, versículo 2, 3 e 6. O conhecimento ladeado ao Espírito Santo fazia dessa igreja trabalhadora, paciente, firme na doutrina, em suas convicções e respeito da verdadeira doutrina. A resposta de Pedro e João estava em conformidade com o início da vida eclesiástica da igreja de Éfeso. O espírito do conhecimento nesse tempo moderno é muito importante para que cristão e igreja consiga responder, antes de 1 Pedro 3,15. Antes, santificai-vos ao Senhor Deus e os vossos corações estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Irmão, se você for redarguido por uma pessoa e a pessoa te pergunta: vem cá, por que você é cristão? E ela fala assim: eu não quero que você me diga porque você crê em Jesus. Eu quero que você me fale a razão da tua esperança em Jesus. Tu sabe dessecar isso? Tu sabe falar isso? Você sabe mostrar pelo Espírito de conhecimento verdades que vão fazer com que essa pessoa que lhe perguntou, ela balance a cabeça e diga: verdadeiramente, você está inserido no cristianismo e você conhece o que é o cristianismo. Porque muitos de nós estamos na vida de uma igreja. Você pode ter 40, 50, 20, 10, 15 anos, mas às vezes você não sabe o que é o cristianismo. Igreja não é um grupo, nós somos associados. Igreja é um lugar onde nós nos reunimos para adorar o Senhor. Igreja é um lugar onde nós vamos aprender, é um lugar onde nós vamos mostrar a nossa adoração. Cristianismo, o que é? É um tipo de peregrinação, um tabernáculo chamado terra, que nós temos para testemunhar, para pregar a outros que Jesus o quê? Salva. E que um dia ele vai o quê? Voltar. E nós vamos morar no céu com quem? Com ele. Isso é a realidade do cristianismo. Quando o candelabro está aceso, nós vamos terminar. E cristão e igreja estão nutridos. O que foi ensinado por Jesus é algo real em nossas vidas. Olha o que Jesus ensinou. E quando vos conduzir às sinagogas, aos magistrados e potestades ou poderes, não estejais solícitos de como ou de que haveis de responder, nem de que haveis de dizer. Porque olha o que diz o versículo 12 de Lucas 12. Porque na mesma hora vos ensinará o quê?
Espírito Santo, o que convenha falar. Para que eu tenha o espírito do conhecimento, eu preciso estar em comunhão com quem? Com o Espírito Santo. Último ponto para nós falarmos e terminarmos. O espírito do temor ao Senhor. Eu comecei destacando dois textos que para mim são extremamente importantes quando nós falamos de temor a Yahvé, temor a Adonai, temor a Deus. O primeiro todo mundo conhece, Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Mas também encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 12, 5. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse o queira temer. O espírito do temor, ele está enquadrado numa sabedoria, claro. O espírito do Senhor está enquadrado numa visão. Bem, olha, eu não vou desrespeitar a autoridade. Eu vou respeitar, porque temer é respeito, não é isso? Não é temer. Mas Jesus, na narrativa de Lucas, diz assim: vocês devem respeitar as autoridades, mas vocês devem respeitar a Deus também. Porque as autoridades, elas podem tirar até a vida, mas elas não têm poder para lançar aonde? Deus, ele tira a vida se ele quiser. E ele ainda tem poder para quê? Agora presta bem atenção. Por que não há espírito de temor? Nós estamos numa sociedade, hoje no Brasil, não é o Brasil de 1970, ou de 1962, 61. O Brasil hoje é um Brasil que você percebe que ele é, como é que eu vou dizer? Ele é bem fragmentado. Hoje você tem direita, hoje você tem centro, hoje você tem esquerdistas e um viés de justiça social, mas você tem esquerdista no viés de comunismo. Você percebe que no topo, como você vê? Você vê um âmbito de autoridades políticas que elas são respeitadas ou elas são motivos de chacotas. Não existe respeito hoje. Não existe. Não se tem respeito por autoridade política. Por que isso não se tem respeito por autoridade política? Porque todo mundo sabe muito bem, pelo andar da carruagem, pelo que nós estamos vendo, muitos estão envolvidos com o quê? Corrupção. Gente, isso é uma maior cilada do diabo. Sabe por quê? Se nós temos uma sociedade que não respeita, como ela vai aprender a temer Deus que elas não estão nem no quê? Vendo. Então isso tem respeito. Irmãos, fala baixinho. Isso acontece até dentro da igreja. Todo mundo sabe o que é sarna. E você se enxugou com uma toalha na sua casa, mas você não sabia que Benedita, o Benedito estava com sarna. O que aconteceu com você? Pegou. A falta de respeito às autoridades vai desencadear a falta de quê? Temor, respeito. Sinceramente, irmãos, vamos esquecer o mundo lá fora. Posso fazer uma pergunta a você? Não precisa responder não. Você acha que nós respeitamos Deus da forma como Deus espera ser respeitado? Sim ou não? Quem falar que é sim, está mentindo. Não. Porque inconscientemente a sarna do pecado no mundo
começa também a atingir a nossa vida pública. Pastor, diácono, irmão, eu falo mesmo, não é assim? Eu falo. Porque na sociedade todo mundo tem o quê? Pode falar, todo mundo sabe tudo, já percebeu? Ninguém respeita ninguém. Pode falar que você fez um bolo e o teu bolo, em vez de você usar manteiga, você usou azeite. Vai ter um que vai dizer assim, o bolo bom tem que usar manteiga. É ou não é assim? Ninguém respeita ninguém, gente. Mas a Bíblia diz isso, porque Deus entregou o homem aos seus o quê? Sentimentos. Então nós começamos a ver que se faz necessário resgatar o espírito de quê? De temor ao Senhor. Aí eu vou usar um terceiro e último texto. 2 versículos distintos, onde cada um fala do temor ao Senhor, mas com extensões diferentes. O primeiro ressalta que o temor do Senhor é primordial para adquirir o quê? Sabedoria. O segundo ensina que devemos respeitar os que estão revestidos de autoridade, pois no tempo de Jesus, escravos duros respeitavam quem? Seus senhores. Podemos ver um exemplo em Atos, quando o apóstolo Paulo fala ao sumo sacerdote, Atos 23, 1 ao 5. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: homens e irmãos, até o dia de hoje, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou os que estavam junto dele que o ferisse na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Alguns dizem que Paulo pode ter usado um conjuro de um calau de uma maldição que era lepra. Ou que Paulo, sepulcro caiado, paredes o quê? Branqueadas, morte sobre a tua vida. Aí olha o quê? Deus te ferirá a parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei. E contra a lei me manda ferir, manda dar um tapa na minha boca. E os que estavam ali disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? Olha o que Paulo disse. E Paulo disse: não sabia. Irmãos, que era sumo sacerdote, porque está escrito: não dirá mal do príncipe do teu povo. Esse texto aqui, ele tem extensas interpretações, mas todos concordam com uma coisa. Quando Paulo soube que aquele homem era sumo sacerdote, ele se retrata. Ele diz: não, eu tenho que levar, como eu vou falar sobre o meu. De maneira nenhuma, eu não posso querer que ele fique leproso ou que ele venha a morrer. De maneira nenhuma. Porque a Bíblia diz para que não fale contra as autoridades. Eu não estou falando isso aqui para dizer, você não pode falar mal de novo, eu estou dizendo isso aqui para a gente aprender. Se está um político, irmão, que não foi a gente que colocou, a Bíblia diz que nós devemos o quê? Orar. Ore, porque se tiver paz ele, nós também desfrutaremos de quê? Por isso que eu estou falando, irmãos, conhecer o cristianismo, a essência do cristianismo, tem que se debruçar na palavra de Deus. Esse texto de Atos tem sofrido muitas interpretações, mas todos concordam que Paulo se retratou quando disseram que ele injuriava uma autoridade. Ainda falando sobre o segundo texto, aprendemos que devemos respeitar as autoridades, mas ainda aquele que tem o poder para tirar a vida e lançar o quê? No lugar dos mortos, no chão do inferno. Acreditamos que o maior problema que estamos vivendo pela falta de respeito com Deus e suas coisas é devido à falta de respeito do homem com as autoridades do quê? Humanas, gente. Quando é que é mais um, Simão Santos? 2.
Não adianta mudar. Se eu não respeito o meu próximo, a Bíblia diz, se você não ama o teu próximo que tu vê, como você vai amar Deus o qual você o vê? Não. Qual foi a última vez que eu falou mal do irmão? Qual foi? Pensa aí. Deixa eu perguntar você, pergunta para a igreja, qual foi a última vez que você falou mal do teu irmão? Hoje você quer ser cheio do Espírito Santo? Não vai ser. Vai ser difícil. Porque Deus ainda é um Deus de princípio, gente. A Bíblia diz, se a gente vê o nosso irmão no erro, a gente vai gostá-lo. A gente vai orar por ele. Eu não posso falar mal do meu irmão. Eu não posso julgar o meu irmão. Mateus 7, não julgueis para que não sejais. O que Deus quer é que nós sejamos cheios do Espírito Santo, para que o Espírito Santo traga conhecimento e temor do Senhor. Finalizando, gostaria de mencionar um terceiro texto que mostra a importância do Espírito do temor. Você pode depois ler na tua casa. Gênesis 22, do 9 ao 12. E chegando ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali no altar, pôs em molde a lenha e amarrou Isaque, seu filho. Deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E esse disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e nem te faça nada, porque agora sei que o quê? E não me negarás o teu único filho. Gênesis 22, do 9 ao 12. O texto de Gênesis, capítulo 22, mostra para os cristãos e igreja o que consiste o espírito do temor ao Senhor. Um homem que por 25 anos esperou o nascimento de um filho prometido. E o Deus que fez a promessa, em um novo dia, resolve pedir o filho da promessa como sacrifício. Para o leitor da Bíblia é fácil hoje entender o porquê Deus pediu o menino. Hoje nós temos a revelação do texto. Mas Abraão tinha uma fé que era imputada em uma vida como promessa e obediência. Por causa da sua fé e obediência, encontramos na Epístola aos Hebreus a razão de tal grande confiança que levou esse homem a crer e levar seu único filho para o sacrifício. Hebreus 11, 17 e 18. Pela fé ofereceu Abraão Isaque, como foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar o seu filho. Quando eu estou cheio do espírito do temor ao Senhor, eu não tenho medo de Deus. Eu venero e respeito. E existe uma coisa essencial: o espírito do conhecimento. Ele vai trazer conhecimento de Deus. O espírito do temor do Senhor traz um respeito pautado em fé, que me leva à confiança. O texto diz que Abraão pegou o garoto, falou nada, levou lá para Moriá. Já estava no altar, né? Para imolar, quando Deus vai e fala: agora eu vejo que tudo bem. Mas o autor de Hebreus diz que ele fez isso porque ele confiava que iria o Senhor. Abraão acreditava que se ele matasse Isaque como sacrifício, a fé que ele teve para crer na promessa, obedecendo e temendo, era uma fé que também levaria ele a estar crendo e temendo que Deus era poderoso para ressuscitar o Pai. Conclusão, e finalizamos essa série de sermões. Podemos afirmar que a
aprendemos com a igreja de Éfeso que nosso serviço precisa ser regido por uma vida de devoção, para mantermos a chama, acesa a chama das primeiras obras, a qual chamamos de primeiro amor. Caso aconteça que passamos a ter uma vida de serviço movido pelo dever em vez de devoção, e precisamos voltar para que as luzes não venham se apagar, o candelabro precisa estar aceso. E para que o candelabro esteja aceso, devemos, como cristãos de igreja, manter os nutrientes que completam a ação do Espírito Santo. Para isso, devemos manter uma vida de total consagração a Deus e também ao serviço cristão. Então, isso podemos aprender com a igreja de Deus. Uma igreja que é desafiada a voltar, porque se ela não voltar, ela vai perder os seus nutrientes. E se ela perde os seus nutrientes, ela deixa de ter comunhão com o Senhor. Irmãos, eu sei que você crê nisso, e eu também creio nisso. A igreja ainda é do Senhor Jesus. Ainda é do Senhor. A igreja não é minha, a igreja não é de João, a igreja ainda é do Senhor Jesus. Então, que saiamos aqui nessa noite, nutrindo essa verdade, para que o Espírito Santo poderosamente fale aos nossos corações. Amém? Vamos colocar em pé. Quero agradecer você que nos acompanhou nessa live. Nós vamos orar finalizando o nosso culto. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Irmãos,